Sou Maria Barbosa, sou professora militante e advogada militante, né? E a desmistificar para o cidadão brasileiro que as prerrogativas, o destinatário final dela não é o advogado. É só um meio que o legislador encontrou para que nós possamos desempenhar o nosso exercício, o nosso ministério de que aqui nós temos também estudantes, não é isso? De que período? Primeiro, maravilha, se a faculdade ensinar as prerrogativas, nós não estaremos aí com mais de 1 milhão de advogados, que muitas vezes sequer o advogado sabe o que é prerrogativas. A primeira coisa é, eu estou aqui não para trabalhar, eu estou aqui porque existe uma lei federal que diz que o advogado e a advogada, ele pode acompanhar, ele deve acompanhar. Então, que eu justifico isso no artigo 7º, inciso 2 da Lei 8.904. Também que eu tenho essa justificativa pela Lei de Abuso de Autoridade, que a gente vai ver um pouquinho na frente. E quais são os argumentos que eu tenho que usar quando eu chego no cumprimento de um mandato? Primeiros argumentos que você tem e querem concluir a autoridade responsável pela busca, que são argumentos políticos. Não é porque ninguém tenha medo de delegado, não. É porque você está ali para resolver o problema. Se você chegar escalando, já querendo brigar, pode ser que você nem consiga adentrar ao recinto. Então, os primeiros argumentos que você deve usar são argumentos políticos. Utilizei argumentos políticos, consegui chamar o militar, ela me autorizou. Eu coloco os pés dentro do recinto. Primeira coisa que eu vou fazer, delegado, eu quero ver o mandato e isso. Eu preciso ver, para me ver os direitos. Então, eu quero ver os direitos. Geralmente, hoje em dia, a polícia não investiga mais. A polícia só cumpre mandato de busca. Pois muito bem, eu primeiro peço o mandato. Eu peço o mandato, eu já vou ver que meu celular vai escanear. Escaneio o mandato e vou. Aí vamos dizer que nós sabemos que o mandado ele tem que ser pormenorizado. Mas só que eu olhei, viu? Senhor é genérico. É polícia. Não vai fazer, não. É isso que eu devo fazer? Não, eu vou anotar porque eu vou conseguir invalidar isso depois. E, na verdade, eu estar ali com a advogada significa que eu vou ver o que ele vai fazer, porque o delegado também pode fazer alguma coisa que eu possa enquadrar depois na lei de abuso de autoridade ou possa pedir o trancamento dessa ação. Então, se eu for para o embate, eu perco. E quem perde mais? Sou eu, meu cliente? Meu cliente, então tem que ser inteligente. Por isso que eu digo que tem que se utilizar de argumentos políticos. Pois bem. Então, eu vi os requisitos não é específico e pormenorizar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar, de forma política, tá ligado? Eu queria que o senhor disse, que eu sei que o senhor está aqui para cumprir o mandado, o senhor vai cumprir. E eu estou aqui, não estou aqui para atrapalhar, mas eu queria que o senhor desse um desconto, porque o mandado aqui não está pormenorizado, então vai obedecer, mas você, mesmo assim, você pede. Esse mandado de busca, ele é um meio de prova ou meio de obtenção de prova? De obtenção de prova. Ele nunca, ele será um meio de prova. Ele vai passar, depois de um mandado, a ser uma prova, mas ele é um meio de obtenção de prova. E isso cai muito em concurso, viu? E também na UAB. Então, grave, pode ser uma das questões lá da UAB. Onde é que está disciplinado a busca domiciliar? Então, você pode pegar qualquer HC. Do TJ Maranhão ao STJ, ao SE, sempre vai ter lá essa fundamentação, porque está lá, o artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolada, indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. A gente vai já ver, porque ficou difícil saber o que é dia, né? Mas a legislação demonstra para nós esse conceito de que
de quando pode ser feito um mandado de busca. E aí, a gente pode ter uma dúvida. Como é que eu sei o que é uma casa? É só mesmo uma habitação normal? E aí, se eu tiver dúvida, eu vou lá no artigo 150 do Código Penal. Caminhão, por exemplo. Qualquer caminhão pode ser considerado? Não. Só aquele, porque às vezes tem caminhão de empresa e aquele caminhão vai só fazer uma entrega. Ele não é considerado casa. Agora, aquele caminhão, no qual a pessoa mora ali, tem todo aquele aparato de moradia, aquele ali sim. Então, você já chegou e está pacificado no Tribunal Superior. Não é todo caminhão que pode ser considerado. E como o doutor Mesquita disse, o motorhome já não é considerado veículo, né? Então, no caso é bem restrito mesmo, né? Hoje, os tribunais superiores já entendem que não, a resposta é não. A exceção é essa questão do caminhão, do motorhome, né? Onde tem essa aplicação, mas nem todo caminhão é considerado. Porque assim, muitas vezes a polícia está errada, né? Mas a segurança pública, às vezes, precisa passar para os protocolos, né? Quando a gente vai viajar de avião, a gente passa por curso? Faz. Quando você compra um carro no exterior, passa por curso, mas ninguém reclama, né? Porque, às vezes, dependendo de onde a polícia está, ela, às vezes, tem mais intensidade. Então, quando a polícia vai cumprir um mandado de busca no Aldebaran, por exemplo, é uma coisa. Quando ela vai numa periferia da cidade, ela às vezes age de outra forma. E sabe o que eu digo para essas pessoas que dizem isso? Quiçá, assim que os cidadãos tivessem mais advogados dentro das delegacias. Porque às vezes, você não é nem aquele advogado que está ali, que muitas vezes é taxado como advogado de porta, de cadeia, é ele quem faz uma defesa de que não é nem seu cliente se ele vê violação de direitos humanos. Então, onde tem um advogado ou uma advogada, ele não se cala. Porque a maioria dos advogados e advogadas não são passivos. Então, veja a importância desses advogados. Quizá nós tivéssemos em mais delegacias, mais advogados. Você pode ter certeza que teria menos violações de direitos humanos. O direito processual penal. Aí nós vamos para aquele entendimento do que é dia. Busca durante o dia, se não for o caso de flagrante, delito, desastre ou necessidade de socorro. Irari, o que é dia? Bom, a gente tem o primeiro critério que os doutrinadores falam, que é o cronológico. O que é o critério cronológico? É das 7 da manhã às 18 da noite. Só que aí os doutrinadores começaram a dizer assim, sim, mas no Nordeste, por exemplo, quando tem horário de verão, 6 horas, parece dia ou parece noite? Parece dia. E aí começou a ter essa polêmica. Então, esse critério cronológico ficou muito questionado, muito ativo aí pelos doutrinadores. E aí alguns doutrinadores disseram assim, não, esse critério cronológico não dá. Vamos para o físico astronômico. E o que é esse físico astronômico? É aquela coisa, do nascer do sol até o pôr do sol. Porque aí eu não sei, não é o horário de 6 horas que vai me dizer se é dia. É olhar para o tempo e está escuro, é noite. Bom, aí ficou essas duas coisas. Só que em 2019, complicou mais ainda. Por que complicou? Porque veio a lei de abuso de autoridade. Olha só o que a lei de abuso de autoridade diz para nós, 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente a revelia à vontade do ocupante, que envolva nele as suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora do horário das condições estabelecidas em lei. Vamos ver aí o horário? Aqui.
Inciso 3, ó. Cumprir mandado de busca domiciliar após as 21, veja bem, ou antes das 5 horas da manhã. E aí? Lembra do critério, primeiro que a gente viu? O cronológico, que era de que horário? Acessou. Aí houve aquela polêmica dos doutrinadores dizendo que muitas vezes, principalmente no Nordeste, 6 horas não. 6 horas. É. Aí, mais complicado ainda. E aí veio outro doutrinador que falou acerca daquele outro, que é o físico astronômico, que é do nascer do Sol ao pôr do Sol. Que agora a gente tem em 2019 a Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 22, inciso 4, que diz o seguinte: vamos dizer que o famoso delegado Charles adentra uma residência às 20 horas da noite. 20 horas da noite. E aí? Essa prova é lícita ou ilícita? Ilícita. Ele cometeu crime ou não? Não cometeu crime. Veja bem. Observa que a lei de abuso de autoridade, ela não mudou a percepção do que é dia e do que é noite. Ela não muda essa percepção. Mas ela trouxe para o ordenamento jurídico que se a autoridade policial cumprir mandado de busca fora daquele intervalo ali, além da prova ser ilícita, a autoridade comete o quê? Crime de abuso de autoridade. E as autoridades têm muito medo dessa lei. Inclusive, tem um projeto tramitando no Congresso Nacional, doutor Francisco, para que seja revogada essa lei. Inclusive, eu sou membro da Comissão Nacional e a gente fez um parecer no mês passado acerca disso, que a lei de abuso de autoridade não pode ser revogada. Porque se ela for revogada, atinge em cheio a Lei 8.906, atinge o cidadão, né? Porque do jeito que a polícia já está hoje, não digo toda a polícia, porque a gente sabe que tem delegados que cumprem o seu mistério de forma brilhante, mas tem outros que extrapolam e fazem mesmo abuso de autoridade. Então, tem no Congresso Nacional, gente, um projeto tramitando e a OAB está acompanhando isso. O Conselho Federal está acompanhando. Inclusive, no mês passado, lá na Comissão Nacional de Prerrogativas, da qual eu faço parte, nós fizemos um parecer acerca disso, que a OAB continua vigilante, porque não pode ser revogada essa lei. Então, está entendendo aí, né? Se a autoridade policial adentrar fora desse horário que está disciplinado aqui, além da ilegalidade, ela comete crime. Agora, se for, como o doutor Mesquita disse aqui, às 8 da noite, por exemplo, às 20 horas, então só a prova é indício, ela não cometeu abuso de autoridade, a não ser que ela conjugue alguma outra coisa que evidencie aí o abuso de autoridade. Então, a gente ficou aí agora com 4 critérios, né? Que foi o cronológico, o físico astronômico, o místico, que mistura os dois, e a gente teve esse entendimento trazido pela lei de abuso de autoridade. Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso na nossa cabeça quando a gente vai acompanhar o mandado de busca e apreensão.